Ei, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e vamos para mais uma parte da história, né? Bom, na semana passada a gente viu como Deus usou o profeta Jeremias para avisar o povo do cativeiro babilônio que eles estavam prestes a sofrer, né? E também vimos algumas recomendações que Deus deu para que o povo vivesse nessa nova realidade. E bem, o cativeiro babilônio chegou para Judá e o rei era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E assim que ele domina o povo, ele manda escolherem alguns nobres jovens de Judá que dominassem diversas áreas de conhecimento, fossem mais cultos, inteligentes, tivessem boa aparência física e que tivessem aptos, a servir no palácio. E dentre esses jovens escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim que eles chegam lá na Babilônia, eles recebem novos nomes, que são Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E bem, acho que vocês já devem estar familiarizados com esses nomes, né? E a primeira atitude deles, que mostrou que eles não estavam dispostos a se corromper devido ao luxo do palácio, é que eles não queriam se alimentar com aquelas iguarias servidas lá, preparadas para ele, nem os vinhos e tudo mais. Eles chegaram para a pessoa responsável e pediram para que se alimentassem apenas de verduras e legumes e bebesse água. Mas a pessoa responsável ficou com um pouco de pé atrás, porque o rei mandou que fosse servido aqueles pratos, E ele ficou preocupado de chegar na hora deles encontrarem o rei e eles estarem menos saudáveis que os outros, o rei descobrir e acabar sobrando para ele, né? Mas então, Daniel tem a ideia de sugerir um teste. Olha, faz esse teste com a gente por 10 dias e no final de 10 dias você vê o resultado, vê se a gente realmente vai ficar mais fraco de alguma maneira. E feito isso, passados os 10 dias, Daniel e seus amigos eram os mais saudáveis entre todos. Então, eles seguiram se alimentando dessa forma. E olha, Deus abençoou esses 4, dando muita sabedoria. Olha o que diz em Daniel 2, de 18 a 20. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E bem, é chegada a hora de Daniel colocar em prática o seu dom de interpretação, hein? Bom, vamos lá, galera. Um belo dia, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou super intrigado. Então ele reuniu todos os sábios do palácio, os magos e todo mundo que tinha lá e que poderia interpretar o sonho. Então, essas pessoas chegaram lá e perguntaram ao rei qual foi esse sonho que eles iriam, dar a interpretação. Só que Nabucodonosor era uma pessoa bem estratégica, bem desconfiada. E aí ele olhou para todo mundo e falou assim: eu contar o sonho para vocês falarem para mim o que significa? Se vocês são realmente capazes de interpretar o sonho da forma correta, então vocês também são capazes de adivinhar o sonho? Ferrou, né? E aí, Nabucodonosor falou isso. E todo mundo ficou preocupado, né? E aí tentaram conversar com ele: ô rei,
não é bem assim que funciona, né? Isso é muito poder, nenhum ser humano na Terra conseguiria isso. E aí Nabucodonosor foi se irritando, porque se ele conta o sonho dele, qualquer um poderia falar o que acha, dar uma mera opinião e não ser verdade. Então, Nabucodonosor ficou nervosinho e mandou executar toda essa galera. Então Daniel faz o seguinte: pede um prazo, porque quem sabe ele pode ajudar nisso aí, né? Ele vai, conta aos seus amigos o que estava acontecendo e eles oram e pedem a Deus para que ele mostre, afinal, que sonho era esse do rei, o que significava. Deus atende, mostra para Daniel o que o rei havia sonhado. E ele agradece a Deus, louva e vai até a presença de Nabucodonosor. E chega lá, ele conta que o Deus, que ele servia havia revelado o sonho do rei. E ele fala o seguinte: o Senhor sonhou que havia uma estátua gigante e a cabeça era de ouro, os braços e o peitoral era de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e o pé era de ferro misturado com barro. E aí, uma pedra se soltava de algum lugar e batia nos pés da estátua. E a estátua se desmanchava, virava pó, o vento levava, ninguém mais via aquela estátua. Mas a pedra que havia acabado com ela virou uma montanha e cobriu a terra inteira. E vamos ver a interpretação deste sonho. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. E agora, prestem muita atenção. Versículo 44. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. De que reino ele está falando, hein? Você já sabe. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fossem apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis
e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. E seus amigos? Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Gente, esse é o início da história deles, né? E será que diante desses desafios eles vão abandonar a Deus? E lembrando que Deus sempre honra, né? Quem é fiel a Ele. Beijo, gente. Tchauzinho. E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui dar uma continuidade para a nossa lição, né? Sobre o livro de Daniel. Algumas histórias muito bacanas e até mesmo extremamente conhecidas por todos vocês, eu tenho certeza. Então vamos que vamos. A gente já ouviu 2 histórias aí com a Lara, a gente vai ouvir mais 2 aqui, extremamente conhecidas, tenho certeza que vocês já ouviram, beleza? Então vamos que vamos, a nossa primeira história aqui já é sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, não é sobre Daniel em si, mas sobre os seus amigos, na fornalha ardente lá de Nabucodonosor, acredito que vários de vocês conhecem, beleza? Então vamos lá, gente, seguinte, Nabucodonosor, depois de ver tudo o que aconteceu, ele continuava sendo um rei que gostava de fazer coisas grandes, né, vamos colocar assim, e ele resolveu fazer uma estátua de ouro enorme, tá? Ela era muito grande, gente. Então, vamos aqui ler já o versículo 1 para vocês terem noção do tamanho da estátua de ouro que ele fez, tá? Eu leio na Nova Almeida atualizada aqui, que ela vai dar o tamanho em metros, beleza? Então, vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, gente, olha só. 27 metros de altura, eu fui pesquisar, é aproximadamente um prédio de 9 andares, tá? Pra vocês terem noção de tão grande que era. E 2,70 metros de largura aí, também, né, quase 3 metros, cara, devia ser uma baita estátua. Enfim, e aí ele fez essa estátua porque ele queria que adorassem essa estátua, entendeu? Ele simplesmente falou assim, eu quero que adore. E aí o que ele fez? Ele chamou tudo que é gente importante de todas as cidades, né? Os prefeitos, os governadores e tudo mais, chamou lá e disse o seguinte, ó, toda vez que vocês ouviram um barulho de flauta, de trombeta, um monte de instrumentos lá, enquanto estiver tocando, eu quero que vocês adorem essa estátua de ouro que eu fiz, independente de povo, raça, nação, língua, blá blá blá. E beleza, e assim foi ordenado. E aí não demorou muito pro pessoal já voltar falando assim, hey, seguinte, tem uma galera aí que tá fazendo pouco caso aí do seu decreto, tá? Porque a galera lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, resolveu não se dobrar quando ouviu lá o som dos instrumentos. E aí Nabucodonosor mandou chamá-los. E aí quando eles foram chamados, Nabucodonosor disse o seguinte, tá? Achei. No verso 14, gente, a gente vai encontrar o Nabucodonosor aqui conversando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que ele falou. Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se a não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? E aí, olha só, eu vou continuar lendo aqui, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre essa resposta, né? Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Eles falam assim,
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder, né? Ele conhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, então eles sabiam. E aí eles têm uma conversa com Nabucodonosor, tipo, das mais impressionantes se a gente pegar aqui o que eles falam, tá? Vamos lá. Eu vou continuar lendo aqui um pouco o que eles falaram, porque é muito bonito e é muito forte. Verso 17 agora. Se nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Gente, isso aqui é uma coisa impressionante. Eles estão falando o seguinte, olha, se Deus quiser, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, eu não vou me prostrar, sabe? Eu vou para a morte mesmo. Eu prefiro morrer do que servir e adorar um Deus que não seja o Deus verdadeiro que eles sabem qual é. Então, a adoração aqui a Deus para eles independe da bênção ou do livramento. Isso é muito legal, isso é muito importante da gente aprender. O serviço de Sadraque, Mesaque e Abednego não depende se eles serão ou não livrados da morte. Olha que coisa legal de se aprender, né? E aí, né, Nabucodonosor, né? Que eu tenho um jeito de chamar ele, né? Vulgo Nonô, né? Então o Nonô ficou muito bravo mesmo. A ponto de, na hora de, cara, eu não simplesmente vou jogar vocês na fornalha, cara. Vou mandar ela ficar mais quente do que nunca já esteve. Então mandou fazer com que ela ficasse 7 vezes mais quente. E assim foi feito, né? E tava tão quente aquela fornalha, que os caras que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram. Só de chegar perto lá para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. E beleza. E aí Nabucodonosor ficou lá olhando, com certeza de longe, né? E aí ele olhou e falou, cara, peraí. Mandou chamar lá um dos seus brasileiros e falou assim, cara, a gente não jogou 3 pessoas lá dentro? Aí ele falou assim, a gente jogou 3 pessoas lá dentro. Então por que que eu tô conseguindo ver aqui 4 pessoas jogando dominó? Sério? Mentira! O dominó tá na minha cabeça, tá, gente? Não tá na Bíblia, não. Por que eu tô vendo ali 4 pessoas? Inclusive, uma dessas 4, ele parece até filho dos deuses, né? Ele devia ter uma aparência bem diferente, né? Enfim, e aí Nabucodonosor ficou impressionado com o que ele viu, com o livramento de Deus. Mandou tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ver aqui como é que foi a postura de Nabucodonosor na hora de tirá-los da fornalha ardente. Vamos lá. Verso 26, tá? Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimos, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então você vê que o jeito que ele já falou ali foi de uma maneira, olha, servos do Deus Altíssimo. Gente, Nabucodonosor sabia quem era Deus, tá? Ele sabia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecia o Deus de Daniel. Então ele sabia de fato quem era o Deus Altíssimo e mais uma vez ele tomou uma na testa, né? Vou colocar assim, né? E aí no verso 28, olha só o que ele vai falar. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que sua casa sejam reduzidas às cinzas, às ruínas, desculpa, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então você vê a total diferença de postura que Nabucodonosor teve com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
depois de ver o que Deus realmente fez, né? Enfim, uma das principais lições aqui, tá, gente, que a gente já pode aprender é que Sadraque, Mesaque e Abednego serviram a Deus independente da bênção. Eles deixaram muito claro que se Deus quisesse que eles morressem, eles morreriam, sabe? Eles não deixaram ser jogados para a fornalha porque eles sabiam que eles seriam salvos. Eles não sabiam, gente. Eles estavam meio que prontos para morrer mesmo. Sabe? Olha, eu vou morrer, mas eu não vou adorar essa imagem, não vou ir contra o meu Deus. Entendeu? E aí aconteceu o que aconteceu. Entendeu, gente? Olha, muito legal essa história de aprender. E agora, a nossa outra história também é ultramente conhecida, ultramente falada, que é sobre Daniel na Cova dos Leões, né? Esse período aqui, quem estava no comando, se eu não me engano, já era os persas, né? Porque os babilônios tomaram lá, e aí depois vieram os persas e tomaram a Babilônia. Ok? Então vamos lá. Tanto é que o rei aqui é outro, não é nem Nabucodonosor. Vamos lá. O que estava acontecendo ali, gente? O rei Dário, né? Ele resolveu nomear 120 pessoas para administrar todo o reinado, porque era muito grande, tá, gente? E sobre essas 120 pessoas, ele colocou 3 presidentes, 3 pessoas para ser chefe, né? Vamos usar umas palavras mais conhecidas pra gente, né? 3 pessoas para ser chefe dessas 120 pessoas que vão vigiar, que vão administrar todo o reinado. Por quê? Porque ele queria que esses 120 prestassem conta para que ele saiba que não tem ninguém roubando ali o rei, beleza? E um desses 3 presidentes que vão tomar conta das 120 pessoas era Daniel. E Daniel se destacou dos demais, dos outros 2 presidentes. E esse se destacou tanto, que o rei pensava em colocar ele como presidente sobre todo o reino. Então, ele iria subir de cargo e seria até mesmo chefe daqueles presidentes, né? Enfim. E aí o que aconteceu? Os presidentes não queriam que isso acontecesse de jeito nenhum, começaram a pensar em como é que eles poderiam acusar Daniel de alguma coisa, né? Arrumar algum pretexto para eles fazer Daniel morrer ou perder a confiança do rei, qualquer que seja. E só que teve um problema, ele não achou, eles simplesmente não acharam. No verso 4 aqui, né? Eu não vou ler ele todo, mas olha só, aqui a partir mais ou menos do meio aqui do versículo. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque Daniel ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. E aí, o que foi que eles pensaram? Se tinha olha gente, eu não sei qual é a palavra ideal para ser isso, então por isso que é entre aspas, tá? Se existe eu tenho até dificuldade de falar, mas vamos lá. Uma fraqueza. Daniel, eu não sei qual palavra é mais ideal, mas sem dúvida não é fraqueza a melhor palavra. Mas se existe um problema assim com Daniel, é porque ele simplesmente servia a Deus acima de qualquer coisa. Entendeu? Inclusive acima da própria lei. Então, eles começaram a pensar, poxa, se a gente criar uma lei que vai de encontro com aquilo do Deus dele, né? Eu tenho certeza que ele não vai cumprir essa lei, tá? Então, gente, assim, deixa bem claro, isso não é uma fraqueza, porque eu não achei uma maneira de tentar pensar como eles pensaram. Então, se existe um problema com Daniel, é porque ele serve a lei de Deus acima da lei dos homens. E isso deixa bem claro que eu não considero um problema, mas é porque eu não sei qual é a melhor palavra para você usar. Enfim, vamos até ler aqui o jeito que eles falaram, né? No verso 5, então esses homens disseram, esses homens que estavam querendo acabar com Daniel, né? Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora, entendeu? Essa foi a brecha assim que eles tentaram encontrar para pegar Daniel.
E aí eles chegaram no rei Dário e falaram o seguinte, já tudo armado ali, para que o Dário simplesmente assine. Eles chegaram com uma lei para que o Dário simplesmente assine. Então vamos lá. Vamos ler aqui o verso 7. Todos os presidentes, são a galera lá falando com Dário, tá? Os presidentes. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas é uma espécie de governantes também, tá, gente? Eu não vou explicar aqui porque eu acho que vai ser melhor, mas são também chefes, tá? Os conselheiros e os governantes concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que os próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou qualquer homem e não o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles chegaram lá para o rei e falaram assim, olha só, rei, o negócio é o seguinte, a gente chegou a uma conclusão que nos próximos 30 dias, porque sei lá, mas nos próximos 30 dias você não pode pedir nada a qualquer Deus que seja, você não pode fazer nenhum pedido a qualquer, e nem qualquer outra pessoa que não seja o rei. Se você tiver alguma coisa, você tem que falar com o rei, porque o senhor é sábio, sei lá como é que eles falaram, devem ter mexido um pouquinho com o ego do Dário, e o Dário falou, não, beleza, já que ninguém governa sozinho, então, já que os presidentes, os conselheiros, o governo, todo mundo acha que é uma boa, então de fato deve ser algo bom. E assim, o Dário, gente, ele não foi tá, um rei ruim, tá? Ele, muito pelo contrário, foi um rei até importante para os judeus, né? Enfim, e aí acabou que Dário assinou realmente esse documento de maneira bem ingênua, porque ele não sabia que estavam tramando contra Daniel. E aí quando Daniel soube disso, ele realmente não deixou de adorar o seu Deus e quebrou a lei que o Dário lá assinou. E porque ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia, né? Como a gente já sabe, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, então ele tinha realmente esse costume de orar 3 vezes por dia e ele não deixou de fazer. E não demorou muito para o pessoal ver e já chegaram lá deturando para o Dário, né? Vamos ler aqui o verso 11, né? Então, aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem e não ao senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei falou, é verdade. Sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, cara, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, está fazendo pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. E olha só, o rei Dário, ele era um bom rei, um rei bondoso. Ele sabia que Daniel era uma boa pessoa, tá? E olha só o verso 14. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então você vê que o Dário ele não queria que Daniel morresse. Ele tentou ali, de uma maneira ou de outra, salvar Daniel. Porém, o pessoal ficou jogando ele contra a parede, né? O Dário falando assim, cara, mas olha, isso é uma lei, ela não pode ser revogada, você assinou, ela precisa ser cumprida, lei é lei, bababá, bababá. E então o rei Dário acabou cedendo sobre isso, mandou chamar Daniel e que lançasse ele na cova do leão. Porém, ele estava muito mal com isso. O Dário ele estava muito mal com isso. E tanto é que ele desejava no coração dele que Deus o livrasse, tá? Olha só o verso 16, né? Então ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Esse era o desejo real, tá? Isso aqui não foi uma palavra de confronto, né? Com Daniel, não. Ele realmente desejava isso
no fundo do coração dele. E, enfim, aí Daniel foi jogado, colocaram uma pedra lá, e aí o rei Dário foi dormir, né? Foi pro quarto, não, ficou em jejum, né? Durante tudo, durante, tipo, eu não sei que horas eram quando eles jogaram Daniel. Eu sei que ele foi ver Daniel de manhã. E até esse período da manhã, não sei que horas que eles jogaram Daniel, mas até o período da manhã ele ficou em jejum. Ele não quis nem saber de ouvir música. A palavra de Deus fala que fugiu o sono dele, então ele não conseguiu dormir direito, né? Ele ficou com aquilo na cabeça, enfim. Ele não estava bem com a decisão que ele tomou. E quando foi de manhã, ele... Olha só, vou ler aqui para vocês, né? Vamos lá. Verso 19. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu que o rei vive eternamente. E Daniel continuou: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Né? E aí o inicinho aqui do 23 fala que o rei com muita alegria mandou tirar o Daniel da cova dos leões, e não só isso, como também mandou o pessoal, né, que tramou contra Daniel, mandou que essa galera fosse jogada na cova dos leões, e não só eles, como toda a família deles, né? E tem uma coisa interessante, que quando Daniel foi tirado da cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não sofreram... Eu não lembro se eu comentei isso de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá, gente? Mas nem Sadraque, Mesaque e Abednego, nem Daniel sofreram nenhum tipo de machucado, arranhão, nada. Eles simplesmente saíram ilesos, tá? E aí, enfim, né? O rei Dário, depois ele escreveu uma das coisas que eu também vou ler aqui, porque é uma das coisas mais bonitas a respeito de Deus que tem na Bíblia, assim. Existem várias, mas essa também é muito bonita, o que o rei Dário, que não era judeu, falou sobre Deus. Vamos lá? Então, o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do rei, do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então é isso aí, gente. Olha que coisa linda, né, que o rei Dário proclamou a respeito de Deus. Enfim, gente, eu espero que vocês aqui tenham entendido, tenham aprendido lições. As que a gente quero que vocês assim fiquem no coração gente, apesar das situações mais adversas possíveis, é muito importante a gente seguir o nosso Deus. Nesse caso aqui em específico, realmente Deus resolveu fazer grandes coisas, porém, uma coisa muito importante, nenhum deles fez porque eles sabiam que Deus iria livrá-los, tá? Eles não sabiam, eles estavam sim dispostos a até mesmo morrer para que não negassem o seu Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. Então, isso é o que eu quero que vocês fiquem no coração de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Servir a Deus sempre vale a pena, tá, gente? Não é sempre que, de fato, Ele livra. Às vezes Deus resolve mesmo não livrar. Mas isso não significa que essas pessoas não são crentes ou né, enfim, não sejam dignas de nada assim. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês fiquem com isso no coração. Servir a Deus não é por causa das bênçãos que Ele pode trazer, né? Porque mesmo assim Ele traz, mas a gente deve servir a Deus sempre por aquilo que Ele é, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima lição. Um abraço.